Prezados, boa noite. André, você me escuta bem? Escuto bem. Tudo bom, Bruno? Você me escuta? Tudo bem, perfeito. Como Eu vai? estava explicando aqui para os nossos ouvintes e acaba que eu estava aqui com o microfone fechado. Peço desculpas a todos, mas estávamos fazendo configurações aqui técnicas da nossa integração entre o Zoom e o YouTube. E quem sabe faz ao vivo, né, dos dois. Então, é muito bom estarmos aqui. Maravilha. Vamos que vamos. Então vamos iniciar, né? Mais um evento incrível. Você que está chegando aí, você que está recebendo o seu link aí através da nossa equipe da Profer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma boa noite, uma excelente noite para todos vocês que estão chegando conosco. Vamos dar um tempinho, né? Por termos tido esse problema de integração, a gente acabou tendo que alterar o link de transmissão. Então, provavelmente o pessoal vai estar entrando ainda aí no nosso canal do YouTube, ajeitando aí, fazendo sua participação conosco nessa noite. E conforme a gente vai esperando aqui um pouquinho o pessoal entrar, né, a gente vai conversando aqui, se entendendo. Quero agradecer a paciência aí também dos nossos convidados que vão estar trazendo esse tema incrível para a gente hoje, né? Vamos falar sobre como repassar os custos da inflação nos seus preços de farmácia. Vocês já pararam para pensar nessa hipótese? Porque a gente sabe que, principalmente falando de varejo farmacêutico, né, a quantidade de SKUs, de medicamentos que existem dentro da empresa, dentro da rede farmacêutica, são inúmeros, são milhares, e como o próprio amigo meu fala, é humanamente impossível fazer essa gestão, esse controle, e a gente sabe que com essa alta da inflação, né, o país vem passando aí, atravessando uma crise econômica, e aí eu não sou o expert para falar sobre isso, né? Nós vamos ter nosso convidado aqui para poder trazer mais detalhes sobre essa parte da inflação, o que influencia, como que é influenciado por isso, mas isso é importante porque vai gerar uma diferença enorme nos seus resultados lá na frente. E, mais uma vez, o pessoal está aí chegando. Deixa eu começar me apresentando, né, pessoal? Eu sou o Bruno Barbosa, né? Eu estou aqui como mediador. Vou ter o grande prazer de falar com esses dois ilustres senhores aqui, o Vinícius, o André, eles vão se apresentar ainda logo mais. E para mim é uma honra muito grande, porque tem aquele ditado, né? Quando você está na mesa e você é o que menos sabe, é ali o seu lugar, né? Você precisa estar ali para poder se encher de conhecimento junto com essas feras aí. E para mim esse compartilhar, essa troca é muito grande, muito boa, muito prazerosa. Aproveitando o ensejo aqui, né? Estou só falando bem. Eu vou convidar aqui o Vinícius Pantorra, o André Brás, por gentileza, se apresentem. Vamos bater um papo hoje aqui muito gostoso, falar sobre desenvolvimento de negócios, gestão de preços, inflação, perspectivas de economia. Nossa, vai ser um show de conhecimento e, principalmente, vocês aí também que estão aí com a gente. Eu quero muito ver as perguntas, ver a participação de vocês no nosso chat do canal no YouTube. E vocês tiverem perguntas no meio do caminho, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, que nós vamos estar aqui passando para os dois especialistas. Vinícius, por gentileza, inicie aí se apresentando para a galera. Uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso webinar. Prezados, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. O pessoal que vai assistir depois também, obrigado por estar aqui assistindo. Bom, sou Vinícius Pantoja. Nós já fizemos 2 outros webinars no passado, falando sobre outliers de desconto, problema na gestão de descontos e como a inteligência artificial entra nessa parte de precificação. E agora a gente vai para uma coisa muito específica, que é um problema agora início do ano, e foi um problema gigantesco do setor e de todos os setores, né, no ano passado, que foi a inflação. Então a inflação voltou. A brincadeira dos meus amigos do mercado financeiro é que o Brasil está voltando a ser Brasil, né? Juros altos, inflação. Então, essa é uma realidade. E provavelmente vai ser uma realidade. Aí o André vai dar um banho aí,
de bola nisso. Então, o nosso objetivo, a cada 2 meses, a gente faz, 1 mês e meio, 2 meses, nós fizemos uma proposta de fazer um webinar trazendo como que esse mundo de grandes dados pode auxiliar na gestão da sua farmácia, da sua rede como um todo. Então, agora, hoje, o foco é esse. O foco é olhar para custo, olhar para inflação e, poxa, como é que a gente consegue fazer uma redistribuição desses custos aí dentro dos preços de forma que consiga otimizar o resultado, seja ele um resultado de faturamento, seja ele um resultado de lucro. O meu papel aqui, eu sou o chefe de tecnologia aqui da Profer. Então, basicamente, mas a minha grande responsabilidade mesmo é com essa questão desses algoritmos. Entendeu? E eu vou mostrar um pouco, vou mostrar muito do que nós já encontramos dentro dessa área. André. Perfeito, Vinícius. Muitíssimo obrigado aí por sua apresentação inicial. André Braz, né? Vou deixar por sua conta aí, se eu falar, acho que eu vou elogiar demais, porque é uma trajetória incrível aí dentro da FGV. Seja muito bem-vindo, uma boa noite, meu caro. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite da Prof. Era um prazer estar aqui com vocês. Diferente do Vinícius, é a minha primeira vez aqui no webinar pela Prof. O tema é super interessante, né? Nós sabemos aí que as despesas familiares com saúde são enormes, né? A saúde tem um papel importante na inflação. A inflação dos últimos 2 anos tem desafiado muito aí as famílias, né? É um processo inflacionário que não fica restrito à unidade familiar, né? O agronegócio, a indústria, também estão sendo afetados, né, por esse processo. Não há segmento da atividade econômica que não tenha que lidar hoje com gargalos na estrutura produtiva, com desvalorizações cambiais, com aumento do preço de insumos, né? Então, é um fenômeno que realmente tomou um pouco mais de fôlego e vem se sustentando e dando um trabalho danado à autoridade monetária, né? E a gente tem que tocar a vida, né? Aprender a gerenciar bem os negócios nesse ambiente. Então, eu vou trazer um pouco de informação aqui sobre como a gente vem percebendo, né, a inflação, os pontos de pressão e qual é a nossa previsão aí para 2022, principalmente, né? Perfeito, André. Muito bom você falar sobre isso, né? Porque é interessante, porque a gente está trazendo isso aqui com foco no varejo farmacêutico, né? Mas essas informações elas são relevantes, acredito eu, para a grande maioria dos brasileiros, da nossa população, porque a inflação ela influencia nosso dia a dia, né? Influencia o dia a dia, principalmente do empresário, né? Que tem ali os seus custos, que tem que entender como é que funciona esse mecanismo de repasse de custos. Enfim, a gente vai trilhar um pouco por esse caminho aqui, já aproveitando que você trouxe aí essa provocação aí sobre a pressão que vem acontecendo, faz para a gente, por gentileza, um panorama geral, né? Vamos trazer aí uma visão mais abrangente, mais macro, sobre a expectativa dessa inflação para o ano 2022. A gente tem visto uma alta crescente aí, de acordo com o IPCA e tudo mais, mas você, como expert, como especialista aí, você poderia trabalhar um pouco esse panorama aí para a gente entender melhor quais são essas expectativas de 2022, principalmente quando a gente fala de varejo, né? Então, a inflação, e não por acaso, o IPCA foi divulgado hoje, o IPCA de janeiro, né? A primeira medida de inflação de 2022. E ele já mostrou uma taxa diferenciada para janeiro, né? Foi o janeiro com a maior inflação desde 2016. E isso já mostra um pouco o espalhamento das pressões inflacionárias. O mês de janeiro ele é cheio de efeitos temporários, né? Que a gente chama de efeitos sazonais. São alimentos in natura, que normalmente ficam mais caros nessa época do ano, alguns serviços também ligados ao lazer, e esses estão presentes no release de divulgação do índice de hoje, né? Teve um destaque especial lá para itens da Feira Livre, para passagem aérea, no caso, já caindo, né? De preço, para transporte por aplicativo também caindo, refeições em restaurantes também mostrando desaceleração, mas a principal informação estava
no espalhamento das pressões inflacionárias que estão acontecendo em cima de itens que têm um comportamento assim mais persistente, que não costumam subir com tanta facilidade. E isso a gente viu através de bens duráveis, né? Então, eletrodomésticos, carro e móveis tiveram um baita destaque nessa apuração, mostrando que o processo inflacionário está espalhando, né? E quando nós começamos com a Covid aqui no Brasil, em 2020, nós tivemos ali uma inflação muito concentrada em alimentos, né? E era uma inflação um pouco democrática, porque ela afetou mais as famílias de baixa renda, né? Em 2021, a inflação se espalhou e teve um caráter mais democrático, né? Não há classe social que não tenha percebido a escalada dos preços aqui, porque não só alimentos subiram no ano passado, como também vários outros produtos e serviços que pertencem à cesta de consumo de famílias de mais alta renda. Nesse contexto de Covid, né, os gastos com saúde receberam até alguma anistia, né? O plano de saúde, no ano passado, não teve reajuste, né? Ano retrasado não teve reajuste, né? Então, tivemos até um aumento modesto para medicamentos. Eu sei que a indústria farmacêutica ela é muito dolarizada, né? Muitos insumos importados, e houve uma desvalorização cambial expressiva, né? Que com certeza afetou esse segmento. Foi um segmento muito demandado, né? Para algumas classes terapêuticas, né? Nessa pandemia, o brasileiro, né? Eu acho que é um fenômeno que deve ter acontecido em outros países, direcionou sua atenção para reforçar o seu sistema imunológico. Então, a venda de medicamentos como vitaminas aumentou bastante, e é uma coisa que perdura. E a gente aqui no Brasil tem classes de medicamentos que são diferentes, tem uns que são regulados, outros que não são regulados, e a gente percebe que aqueles que não são regulados têm um espaço maior para repasses de preço, né? E tem havido uma demanda que sustenta esse repasse, mesmo no ambiente em que a nossa economia não está crescendo, que o desemprego está elevado. Isso porque medicamentos pertencem àquela classe de bens que são mais rígidos, você não pode cortá-los da sua lista, né? São produtos que você não substitui com facilidade, né? Então, a demanda deles é inelástica, né? Se você precisa de um medicamento, você vai comprá-lo ao preço que for, né? Então, a família renuncia a outros consumos que não são tão essenciais e acabam sustentando o seu consumo de medicamentos. Então, mesmo que os medicamentos não, como eles têm uma política regulatória aqui no Brasil, eles não tenham subido tanto quanto a inflação acumulada nos 2 últimos anos, que já gira em torno aí de 15%, né? E os medicamentos aqui, observei lá, nos últimos 12 meses, subiram 6%, tanto nos indicadores de preço da FGV quanto do IBGE. A gente sabe que tem aí algum gargalo, né? Tem alguma coisa aí para chegar, né? E a proposta para 2022 é da gente ter um reajuste maior, embutindo aí a retomada da atividade, gargalos no fornecimento de insumos, que deve estar afetando também a indústria farmacêutica, desvalorização cambial e uma demanda mais aquecida, né? E então a participação de medicamentos na inflação de 2022 deve ser um pouco maior, por toda essa fonte de pressão. E a indústria farmacêutica não é diferente de outros setores, que também ficaram expostos à desvalorização cambial, a gargalos na estrutura produtiva e uma demanda mais aquecida. E é isso que vem espalhando aí essas pressões inflacionárias. E elas espalham mais fortemente quando o produto não pode ser... a gente não pode deixar de comprar. Ele tem que fazer parte da nossa cesta de consumo. Você vai renunciar àquilo que é menos essencial. E medicamentos não está nessa lista. E a gente pode colocar nesse carrinho de compras também uma parte de produtos para higiene e cuidado pessoal, que também fazem parte da indústria farmacêutica, mas que são para cuidados pessoais. E eles subiram até menos do que os medicamentos nos últimos 12 meses. Só alguns destaques, como água sanitária ou mesmo sabonete, até por questões de higiene, maior cuidado, né, para evitar a transmissão aí do coronavírus, tiveram um espaço para um aumento de preço maior. Quer dizer, revelaram, através do comportamento de seus preços, uma demanda realmente mais aquecida, né?
Então, esses itens devem aparecer com maior destaque na inflação de 2022. Não tiveram um destaque grande em 2021, mas podem ter na inflação de 2022. E a inflação desse ano segue pressionada. É um ano eleitoral, a gente tem um problema fiscal grande, né? O Brasil não está aí em dia com suas contas públicas. Existe um movimento aí para gastar mais, né? Até para conter o avanço de preços de coisas que ameaçam a inflação, como gasolina, gás de botijão e outros itens, né? Passagem de ônibus. Há um movimento aí para subsidiar produtos e serviços que têm um efeito mais forte sobre os preços, mas são medidas que não são bem avaliadas pelo mercado e que só aumentam a incerteza e a insegurança, que acabam movendo as expectativas de inflação para frente. Então, a gente iniciou 2022 na expectativa já de uma inflação acima da meta, lembrando que a nossa meta de inflação para esse ano é 3,5%, mas as expectativas já estavam em torno de 5%, e agora a gente vê gradualmente essas expectativas se aproximando de 6%, quer dizer, a inflação está se distanciando mais da meta. Com todo esse pessimismo, ela ainda assim vai ser menor do que do ano passado, né? Tem chances aí dela fechar em torno de 6%, muito distante da meta, mas abaixo da que fechou 2021, que foi de 10,2%, mas ainda assim é uma inflação muito alta que vai desafiar orçamentos de familiares cada vez mais comprimidos aí pela apatia do mercado de trabalho, né? E a economia não vai se recuperar tão rapidamente, porque a gente tem um juro alto que trava a atividade econômica. Então, todo financiamento necessário a você contratar pessoas, a reinvestir em equipamentos, em máquinas e em prédios para você aquecer a atividade, está mais caro, né? Esse dinheiro está mais caro. Então, isso evita que o empresário capte recursos nesse momento e a gente vai ter que conviver aí com desemprego alto e também com uma inflação alta. Então, vai ser um ano de algum sacrifício, né? De uma inflação que vai persistir aí, espalhando, e vai desafiar muito os setores produtivos, né? E ainda há uma incerteza aí trazida pelas eleições que pode movimentar o câmbio, e a gente sabe que o câmbio é uma variável importante aí para a inflação, e se houver mais alguma desvalorização cambial expressiva, isso pode, de novo, onerar de novo cadeias produtivas, e a parte farmacêutica, né, não está fora, né, desse item. E a gente sabe que vários setores da atividade foram muito pressionados também pelo aumento do preço dos energéticos. Os energéticos, né, energia elétrica e combustíveis, foram os grandes vilões da inflação do ano passado. Eles responderam seguramente por 50% da inflação de 10% que a gente teve em 2021. E isso onera tanto a estrutura produtiva quanto a prestação de serviços. Então, uma indústria que paga hoje uma energia mais cara e que enfrenta hoje um frete mais caro, tende a ver isso como um desafio para repasse nos seus preços, senão ela não sobrevive. Há um limite para a margem de redução de margem, que ficou muito pequena em comparação aos aumentos que a energia e que o diesel, em especial, acumularam no ano passado. A energia ficou 27% mais cara em 2021 e o diesel subiu mais de 40%. Então, com aumentos nessa magnitude, uma margem que segure, né? que consiga deter tal influência sobre a produção, e isso, é claro, estimula o repasse de preços, né? E para todos os segmentos da atividade isso tem sido um grande desafio, e acredito também que o setor farmacêutico, né, que deve ser intensivo no uso de energia e de diesel. E essas variáveis não vão sair desse cenário, eles continuam presentes, influenciando a inflação de 2022. Podemos, sim, ter novos desafios na parte hídrica, né? Não está chovendo exatamente onde precisaria para a gente ter a geração de energia barata. Então, isso pode colocar ainda a energia no radar da inflação de 2022, e a mesma coisa para o petróleo. A gente tem acompanhado aí o cenário internacional, as discussões ali entre Rússia, Ucrânia e países da OTAN, né, colocando um risco a isso no fornecimento de gás, petróleo, e isso pode trazer novos aumentos que vão acabar influenciando também o preço dos combustíveis aqui no Brasil, né? Então, o cenário de inflação não é um dos melhores. A gente deve encerrar um ano aí
com uma inflação acima da meta. Isso vai enfraquecendo, né, a atuação da política monetária ou a credibilidade da política monetária junto aos agentes econômicos, que podem aí, enfim, pode causar uma desancoragem das expectativas e uma dificuldade maior da autoridade monetária em controlar aí os rumos da inflação pós-2022, né? Então, infelizmente, o panorama não é um dos melhores. Eu gostaria de dar notícias mais animadoras, né? Mas essa pressão de custos que bate aí sobre os setores, né, que já se acumula desde os últimos 2 anos, vai continuar em 2022. Isso vai ser um desafio aí também para a indústria farmacêutica. Perfeito, realmente não é um cenário maravilhoso que a gente espera, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa estar preparado para isso, né? Preparado para esse cenário, principalmente quando a gente leva para o lado do empresário, né? Como que a gente consegue equilibrar isso, né? E outra, qual que é a importância de nós como empresários, e aí me colocando no lugar do gestor de pricing, daquela pessoa que está na rede farmacêutica lá, pensando ali como que ele vai trabalhar essa margem de lucro, essa margem de repasse. E aí, para isso, eu chamo o Vinícius. Vinícius, me ajuda aqui. Qual que é essa importância, qual que é o problema e o desafio enfrentado pelas redes farmacêuticas nesse cenário de uma alta de inflação e nesse cenário de buscar uma margem, de entender como que faz esse repasse? Fala um pouquinho para a gente sobre esse cenário. Nós começamos a trabalhar, então, com grandes redes nesse ano de 2021, que é um ano já de grande pressão inflacionária, como o André falou muito bem. Esse próximo ano, essa pressão vai continuar, como trouxe aí o nosso colega. O setor de farmácias, de rede de farmácia, ele tem um complicador, um fator complicador, que é a grande concorrência. É um setor muito fragmentado e no mesmo raio ali, se você pegar em qualquer cidade que você for, vai ter uma quantidade grande de farmácias ali. Então, poxa, é claro que o objetivo, você consegue repassar o custo que você tem, tentando manter a margem. Isso já foi muito discutido no seminário anterior em relação à margem, e a regra é, margem perdida não consegue se recuperar. Porque para você recuperar, você tem que fazer um aumento de preços de uma magnitude muito maior do que o que você perdeu. Então, o foco é não perder margem. Poxa, então como é que eu repasso o custo? Se eu tenho o meu concorrente fazendo um preço mais baixo. Se o concorrente ele não está repassando o custo, eu vou perder cliente para ele. Então, essa é a realidade do setor. Você tem aumentos de custos, apesar do PMC, por exemplo, os produtos PMC tiveram aumento aí de 6% da inflação, né, que foi abaixo dos 15%, como o André disse, mas vai ter um novo reajuste. E os que não são regulados, eles aumentam muito mais. E você tem que lembrar sempre o seguinte, é muito importante isso, o mercado todo está sofrendo da mesma coisa. Então, normalmente, em situações como essa, que é o caso agora, existe não é um acordo, porque isso não é acordo, mas está todo mundo esperando o líder regional, aquela empresa, aquela rede que já está estabelecida, aumentar um pouco para todo mundo aumentar o preço. Então, agora a pergunta é de quanto? Como é que eu vou aumentar? Poxa, eu vou aumentar, vou perder faturamento? Né? Todo mundo vai correr para outras farmácias? Então, como é que um gestor de pricing deve olhar para isso? Ele deve olhar para toda a cesta. Então, toda a cesta de produtos com a mesma finalidade. Vamos pegar um exemplo. Você pega a dipirona. Quantos produtos de dipirona que você tem? Você tem tanto ético, similar, o genérico de dipirona. Então, você vai ter, aumenta ou reduz o preço da Novalgina. Se eu aumentar o preço da Novalgina, para repassar o custo da Novalgina, o pessoal vai comprar Novalgina, ou o pessoal vai comprar Novalgina na outra loja, ou o pessoal vai passar a comprar dipirona outras marcas. Só que o que acontece nesses momentos onde está todo mundo pressionado é que se isso vem do líder, que é o preço de referência naquela determinada região, o pessoal segue. Então, o equilíbrio é esse de fazer esses testes de aumento, ver como o mercado responde e atuar em cima.
existem dentro de diferentes condições, por exemplo, da dipirona, em diferentes regiões, existem preferências por diferentes itens. Tem itens que são mais elásticos, que eles respondem mais a preço, se aumentar o preço, todo mundo vai embora. Tem itens que são menos elásticos. Então, ao rebalancear o seu portfólio, né, o kit de venda da molécula dipirona, você consegue aumentar alguns preços, manter outros constantes, ou aumentar muito pouquinho, mas, em média, você faz o aumento, você faz o repasse de custo. E é nesse rebalanceamento que você consegue, então, fazer esse repasse do custo todo e manter a sua margem, você não perder margem. Você manter a margem ou, de repente, até ganhar margem. Então, você tem que ter tem duas coisas, dois pratos aqui que você vai estar rodando. Como é que está o líder regional? Porque, obviamente, você não quer aumentar muito o preço, e se você for esse líder, aumenta e faz testes. E o outro prato, eu posso rebalancear o meu kit, o preço do meu kit, né, o preço de cada um dos meus produtos. E aí, esse preço combinado, ele vai dar um resultado maior. Então, se eu aumento o preço da Novalgina, tem gente que compra Novalgina e acabou. Poxa, você conseguiu repassar o custo, de repente repassar até mais. Só que vai ter gente que vai passar a comprar dipirona até na sua loja. Você não deixou de ganhar, esse cliente não foi embora. Ele está comprando a dipirona, porque todo mundo aumentou a Novalgina. Assim, todo mundo conseguiu aumentar o preço da cesta como um todo e manter a sua margem. Tem que olhar para os produtos de forma individual. E essa que daí vem o ponto que o Bruno trouxe, você trouxe aí no início, que é a quantidade de produtos. São muitos produtos. Então, poxa, como que a gente consegue olhar para todos esses produtos e de forma que faça esse rebalanceamento? Eu vou mostrar uns slides daqui a pouco, aqui, se tiver tempo. Perfeito. Eu acho que essa é a ideia mesmo, né? É olhar individualmente e, ao mesmo tempo, ter essa visão do todo, né? É o pacote, né, que você diz. E quando você coloca isso na ponta ali no seu PDV ali, né, na ponta de venda ali, tudo começa a fazer mais sentido, né? Esse medo de perder, né, market share, tudo mais, ele começa a ir por água abaixo, porque você está dentro ali do jogo, está girando os dois pratos, igual você falou. E André, pode Posso falar. mostrar um slide aqui? Só um resultado Claro, aqui seria muito ótimo. interessante. Eu acho que todo mundo vai gostar. Isso aqui vai deixar muito mais claro o que eu estou falando. Esse slide aqui, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Eu estou vendo sim. Maravilha. Tá. Esse slide ele está dizendo o seguinte: isso aqui foi um teste que nós fizemos, exatamente para testar esse repasse de custo dentro de uma cesta. Então, nós pegamos, nós temos a gente tem várias redes e várias lojas dentro das nossas bases de dados, e nós selecionamos 30 lojas para fazer um teste, e as outras lojas não se fez nada, manteve-se o que se faz normalmente. E nesse teste, houve esse rebalanceamento aí da cesta. Então, esse rebalanceamento de preços, não é de quantidade, vou vender, mas não, rebalanceou-se os preços da cesta. Isso aqui foi feito, se eu não me engano, para paracetamol. Esse caso, tem outros casos, esse aqui é de paracetamol. O que aconteceu? Olha que interessante, desse teste, o preço médio da cesta, são todos os produtos paracetamol, caiu 7%. Mesmo com o preço reduzindo 7%, houve um aumento. Obviamente que a quantidade vendida é esperado aumentar, então foi 50% a mais do que o outro grupo aumentou. Então, imagina, se o outro grupo passou de 100 para 110, como foi 50% maior, esse teste ele foi de 100 para 115, aumentou 50% frente ao outro grupo. Mas aumentou também receita e aumentou lucro. E o lucro aumentou muito, por uma mera distribuição do kit. Uma melhor precificação de cada item dentro de um kit, ao invés de fazer uma precificação geral para todos. Então, esse tipo de rebalanceamento, que daí entra um conceito de elasticidades, que eu posso até falar mais se tiver tempo, esse que é a proposta
para você conseguir fazer esse repasse de custos. Você aumenta preço em produtos que são mais inelásticos. Você tem uma loja no centro de São Paulo, lá no Shopping Guatemi, em São Paulo, pode aumentar o preço da Dona Valgina. Essa que seria a ideia. Você aumenta o preço. A pessoa não vai sair da Novalgina para ir para outra. Ele chega lá e compra a Novalgina. Agora, os outros, que eles são mais sensíveis a preço, que você faz sua substituição, você compra outro produto, você mantém o preço mais baixo. Então, esse tipo de rebalanceamento é que tem que ser feito. E aí você vai conseguir repassar esse aumento de custos que o André trouxe, esse cenário para 2022, você vai conseguir não perder margem e, de repente, até ganhar margem, como foi o caso aqui. Maravilha, né? Olhando assim com gráficos, fica até mais fácil para a gente visualizar e entender esse cenário de forma mais próxima da gente. E André, pegando todo esse panorama que a gente está falando aqui, pegando esses dados que o Vinícius trouxe, esses cálculos aí de ganho de margem, ou simplesmente manter a margem, isso apesar de ser algo muito benéfico além de ser muito benéfico para agentes farmacêuticos, isso também não vai influenciar tanto o consumidor final, porque a gente já tem visto essa inflação tudo que você falou aí, ela está aumentando, está sofrendo pressão para aumentar mais ainda. Só que, quando a gente utiliza, e aí o Vinícius vai voltar daqui a pouco para falar sobre isso, quando a gente utiliza tecnologia aplicada, né, de inteligência artificial, machine learning, para desenvolver esse aumento, esse repasse de custos de forma equilibrada e de forma que não vai afetar os produtos de uma forma geral, vai criar um pacote ali. No fim das contas, isso também não influencia tão negativamente a posição do consumidor final, correto? Ou eu estou falando alguma coisa que está fora do contexto? Não, é certo. Os medicamentos e os artigos de higiene e cuidado pessoal, eles comprometem quase 10% do orçamento familiar, né? Olhando o peso que esses itens têm no IPCA do IBGE. O que o Vinícius está falando é você desenvolver uma estratégia de vendas que permita a farmácia tirar o máximo do seu conjunto de produtos, otimizando o preço de cada produto que ela está vendendo, né? E para o consumidor, o que vai impactar mais a inflação é um pouco a projeção, a expectativa de aumento para medicamentos sob controle para 2022, que está em torno de 10%, né? Esse aumento previsto para o consumidor em 2022, que é entre 9% e 10%, não é exatamente a estrutura de custo, a inflação que a indústria farmacêutica está sofrendo. Porque ela tem a inflação do setor farmacêutico é composta por insumos, salários, preços de energia, de combustíveis e tantos outros que desafiam essa estrutura produtiva e suas especificidades. Então, a inflação desse setor pode ser muito maior, até porque existem gargalos ainda para insumos, e isso também pode estar encarecendo alguns insumos em especial. E quando você leva esse problema para o órgão regulador e discute, isso fica muito no âmbito da inflação mais percebida pelas famílias, né? Que é uma outra história, né? E como a inflação do ano passado foi 10, né? Um pouco acima de 10, e a proposta para o reajuste dos medicamentos a partir aí de abril, né? De 1º de abril, está em torno de 9, você vê, não está exatamente conversando com os custos do setor. Então, você tem uma estratégia, se usar tecnologia, né? Se usar economia para otimizar, né, os seus negócios, é a melhor maneira de você enfrentar aí um ambiente mais hostil, né? Pressão de custos, aumento de energia, porque isso não vai ceder no curto prazo e esses negócios vão ter que operar, então, com mais inteligência e expertise para driblar melhor tal situação, né? Dado que existe um limite também para repasse em certo grupo, né, de medicamentos, né? Então, exatamente a contribuição da Profer é essencial para que esses negócios sejam melhor coordenados e enfrentem melhor esses desafios aí que vão perdurar pelo menos até 2023.
Perfeito, exatamente. Essa é a visão que eu tenho. Eu queria só confirmar por você, por estar mais envolvido com essa área da inflação. E aí, como eu falei, né, eu acho que é um ponto chave do nosso bate-papo de hoje, né, é entender como que a tecnologia vem de apoio, vem de suporte para desenvolver esse equilíbrio, para desenvolver essa gestão inteligente e para que o responsável lá do setor de área lá de pricing entenda só, olha, peraí, eu preciso mexer aqui, mas eu não consigo mexer ali, o que que é elástico, o que que é inelástico. E aí, Vinícius, traz para a gente um pouco como que a tecnologia entra nesse âmbito aí de gestão de preços e descontos. Claro, a gente sabe que a Prof desenvolveu uma solução em cima disso, mas a gente quer entender isso de uma forma geral, né? Como que os nossos ouvintes que estão lá passando por todos esses desafios que nós comentamos desde o início aqui, como que a tecnologia vem para apoiar eles nesse sentido? Só um primeiro disclosure aqui, uma informação importante. A Profer faz, o que nós fazemos é tecnologia em cima disso. Mas o âmbito aqui desses webinars, e a gente tem algumas apresentações já corporativas, conversas com empresas, etc., é criar uma densidade, um conhecimento maior dentro do mercado de farmácia como um todo. Então, a gente abre aqui boa parte do que nós fazemos, do que seria assim, segredos, coisas que não são tão segredos ou segredos, para poder fomentar essa comunidade. Entendeu? Então, o que você está perguntando aí, como é que o gestor de pricing, o que ele faz? Então, aqui, a ideia é a seguinte, a tecnologia, eu vou mostrar. A grande variável que é a mais importante você ter em mente é uma coisa chamada elasticidade, que todo mundo conhece, e elasticidade cruzada, que aí nem todo mundo conhece. Então, tem uma terceira que é a elasticidade de renda, a gente não vai entrar nela. Mas a elasticidade se eu aumentar o preço do meu produto, o quanto que eu vou deixar de vender? Pronto, essa é a pergunta. A elasticidade cruzada é o seguinte, eu tenho 2 produtos na minha cesta. Eu tenho lá a Novalgina e eu tenho a dipirona genérica. Se eu aumentar o preço da Novalgina, o que vai acontecer com a dipirona genérica? Então, nós observamos que, apesar de boa parte do mercado utilizar a elasticidade, principalmente nas grandes redes, utilizar a elasticidade para tomar decisões, eles não é medido o que acontece com outros produtos da própria cesta. Então, se você faz uma política, digamos, baixar o preço da Novalgina, poxa, a Novalgina passou a vender 20% a mais. Esse 20% a mais veio do concorrente ou veio da dipirona que você vende? Porque, de repente, o pessoal ia comprar dipirona, olhou, mas a Novalgina está barata, vou trocar pela Novalgina. E, no final das contas, você não ganhou mais dinheiro. Você não conquistou um novo cliente, você só canibalizou o seu próprio cliente. Então, eu vou mostrar um gráfico aqui interessante. Então, pronto, esse é o primeiro ponto, muito importante. Sempre tem em mente que, uma vez que você aumenta o preço de uma, isso vai afetar dos seus próprios produtos, não só a competição com o seu concorrente. Mas como é que eu sei que um produto ele é elástico? Como é que eu sei que um produto é inelástico? Matematicamente falando, tem uma complexidade. Eu posso até mostrar aqui um pouquinho como é que é a curva, um pouco mais lúdico, mas pense sempre no seguinte, ele tem substituto. Se ele tiver substituto, muito substituto, ele vai ser elástico. Se ele não tiver substituto, ele é um produto único, não tem jeito, às vezes é prescrito e tem que ser aquele, esse é um produto inelástico. Esse é um produto que você pode fazer políticas de preço que a quantidade não vai variar tanto. Enquanto que os produtos elásticos, a quantidade varia bastante. Quando você aumenta o preço ou você reduz o preço. Essa é a regra de bolso. Tem muito produto, é elástico. Se você fizer alguma alteração de preço, vai alterar a quantidade bastante. Eu queria mostrar aqui por que isso é importante. Isso aqui, como eu disse, a gente tem na nossa base de dados uma quantidade grande de redes, de lojas, etc. E nós fizemos aqui, então, esse cálculo. O cálculo aqui foi a inflação do ano passado
houve aumento de custo. Então, nós calculamos aqui o custo e quanto que foi repassado desse custo. Então, esse eixo aqui, se você olhar aqui foi repassado 0% e aqui foi repassado 100% do custo. E aqui a gente está vendo as elasticidades. Quem é mais elástico e quem é mais inelástico. Teoricamente, esse gráfico, como a gente falou, é o seguinte: se você repassar muito custo para produto elástico, você vai perder quantidade. Você vai perder venda, muita venda, porque ele é elástico. Você vai perder gente. Se ele for inelástico, não vai perder tanta gente. Então, o que a política das empresas aqui, todas as empresas que a gente tem aqui, que a gente trabalha em outras, o que deveria ser esse gráfico de repasse? Se o produto é muito elástico, o repasse deveria ser baixo. Se o produto é pouco elástico, o repasse deveria ser alto. Isso aqui deveria ser uma reta ou uma curva, mas assim, deveria ser crescente. E o que acontece no mercado é que não existe, como vocês podem ver, é uma grande confusão. Não existe uma regra baseada em elasticidade. E uma situação dessa aqui, que a gente viu que é comum no mercado, é exatamente o que vai levar a você perder venda. E você vai não conseguir repassar custo, você vai perder margem, e aí você não vai conseguir recuperar, e o seu resultado, que provavelmente isso aconteceu no setor, em grande parte do setor nesse ano passado, foi muito menor do que o esperado. O que era esperado aqui? Um cara muito elástico. Esse produto aqui, ele está bem precificado. Teve um repasse baixo, ele é muito elástico. Esse aqui está bem precificado. Esse aqui perdeu dinheiro. Isso aqui perdeu dinheiro. Isso aqui perdeu dinheiro. Então, se você, obviamente tem contas que dá para se chegar aqui nesses números. Eu posso, quem quiser saber mais como é que faz essas contas, eu mostro como é que faz a conta. Mas uma regra de bolso: se tem muito substituto, quer dizer que ele é elástico. Tem que repassar pouco. Se ele é pouco elástico, tem pouco substituto, você pode repassar mais. Então, regra de bolso. Acho que eu falei demais. Nada, falou ótimo. Inclusive, era uma das minhas perguntas, né? Como é que o gestor de pricing descobre, né? Qual que é o produto que ele repassa o preço, qual que é o produto que ele não repassa o preço? Eu acho que é um pouco de tudo que você falou aí, né, Vinícius? Exato. Tem uma outra coisa importante também, é a intensidade da concorrência. Então, poxa, apesar, é um produto que não tem substituto. Então, é um produto de Curan, T3, T4, por exemplo, é para tireoide. De repente, o produto tem menos substitutos que a dipirona tem. Agora, você não tem substituto na sua loja, mas você tem o concorrente. O cara vai passar para o concorrente. Então, depende do nível da concorrência. Se o preço está muito baixo, lembrando, se o preço está muito baixo, é sinal de que, assim, baixo historicamente, e aí todo mundo de pricing tem um ótimo feeling se o preço está baixo ou está alto, é sinal de que você pode aumentar um pouco. Porque a concorrência vai junto, porque está todo mundo sofrendo. Está todo mundo sofrendo. Perfeito. E como você falou agora há pouco, né, Vinícius? O objetivo desse webinar aqui é trazer um arcabouço aqui de conhecimento, trazer cada dia mais, né? Cada webinar que a gente traz aqui, ir alongando e aumentando essa quantidade de conhecimento. A gente, inclusive, se coloca à disposição dos gestores de pricing para entrar em contato conosco através dos nossos canais, nossas mídias. Só que ele tem um início, meio e fim, né? Então, fica sempre aquele gostinho de quero mais. Nossa, mas eu quero mais um pouco. E a gente já está chegando já ao finalzinho do nosso encontro. Parece que foi tão rápido, né? Nem parece que já tem quase uma hora que a gente está juntos aqui. Mas, André, queria abrir aí para você, para poder fazer seus agradecimentos, fazer suas considerações finais do nosso evento aqui. Tudo que a gente falou aqui, né, apesar do cenário ser um cenário meio difícil para o ano de 2022, a gente sempre tem que ter aquela luz de expectativa, aquela luz de melhoras que o brasileiro não perde nunca, né? A gente aprende também muito num cenário difícil. Ele nos obriga a debruçar na mesa e pensar, né, de como é que eu otimizo isso aqui. E as regras aqui no Brasil são difíceis, né?
produtos que têm preço regulado sempre vão exigir uma atenção muito maior do setor, né? Aqui existem os remédios genéricos, a gente sabe que tem uma política de reajuste diferente para medicamentos que enfrentam uma grande concorrência, né? Em geral, há espaço para aumentos maiores do que aqueles de marca que são mais exclusivos e não têm ainda uma classe grande de genéricos. Então, são tantas especificidades, né? E junto com tantos desafios aí de custos, né? Que só fizeram subir nos últimos anos. E se a gente pega também o acumulado, aí, o aumento médio acumulado dos medicamentos em 2020 e 2021, ele gira em torno de 4%, porque os medicamentos caíram de preço em 2020, né? E em 2021 tiveram uma alta bem abaixo da inflação. Então, é um baita desafio para o setor e é super importante para a sociedade, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem política pública, né, para alguns tipos de medicamentos ainda, tem aí uma concentração de mercado. Então, são situações aí que obrigam os gestores a pensar, refletir, analisar, ver exatamente como empregar, como gerir com mais inteligência o seu negócio, driblando esses desafios que aparecem, né, sem perder aí suas vendas, né, ganhando cada vez mais participação de mercado. Então, realmente é um momento ímpar que nos obriga sempre a trocar, ouvir a experiência do outro, e seminários e webinars como esse são fundamentais para esse aprendizado, né? E eu quero agradecer mais uma vez o espaço que vocês me consideram um prazer e espero estar com vocês em outras oportunidades. Com certeza, o prazer é todo nosso, né? É muito bom ter alguém com uma visão tão ampla do negócio, tão ampla de um assunto específico e tão importante para a nossa economia, para o nosso país, que essa alta da inflação, quais são as expectativas, o que aconteceu, os dados, e você traz isso com muita clareza para todos nós. Ficamos muito gratos com a sua presença, por aceitar nosso convite. Vinícius, da mesma forma, suas considerações finais, muitíssimo obrigado por todo o seu apreço e conhecimento aí na parte tecnológica, na parte de pricing. Traz para a gente aí sua última visão para a gente estar encerrando. Efetivamente, o ano passado foi um ano que nós ouvimos muito difícil para todos nessa questão de perda de margem, etc. E porque era um cenário muito comum, né? Assim, há um bom tempo, e voltou agora, infelizmente. A inflação efetivamente saiu um pouco do controle. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, independente disso, hoje existem maneiras de você olhar mais no detalhe o funcionamento da sua empresa, ao invés de olhar de forma em grandes grupos. Então, essa mudança computacional mesmo, e dentro da empresa, de paradigmas de como se analisa o funcionamento da empresa baseado em números, é o caminho para poder se equilibrar melhor a forma de precificação e a forma de posicionamento no mercado. Então, acho que queria agradecer muito, mas muito mesmo aqui o André. Excelente ter uma pessoa do calibre do André aqui fazendo essa apresentação, e ainda mais tivemos a sorte de ser no dia, né, do release do IPCA. E, Bruno, muito obrigado pela mediação, também a Farmavent. E obviamente, a todo mundo aqui. Quem quiser enviar perguntas, acho que o e-mail está disponível aí nos flyers, nos contatos. Fique à vontade, a gente pode crescer. Quem quiser participar mais dessa comunidade também entre em contato. A gente tem várias outras rodadas de debate, de conversas. Entendeu? É só entrar em contato que a gente inclui. Tá bom? Perfeito, Vinícius. Muitíssimo obrigado. Como o Vinícius falou aí, para quem fez a inscrição aí, ou até mesmo para quem entrou agora aí no YouTube, temos os nossos contatos aí no flyer. A gente pode nos procurar através do LinkedIn também, tanto o próprio o André Braz, o Vinícius Pantoja. A gente está à disposição de vocês, ou também através da nossa página, a Profer, né?
que a gente vai ter um grande prazer em estar compartilhando com você aí, independentemente de ser um cliente ou não, a gente está aqui para somar, né, Vinícius? E o objetivo desse webinar é realmente trazer cada dia mais conhecimento e aumentar essa comunidade aí em prol do coletivo. Todos vocês que assistiram até agora, nosso muitíssimo obrigado. Agradecemos pela sua paciência aí no nosso início do webinar. A gente teve uma falha técnica aqui, mas quem faz ao vivo é assim mesmo, a gente vai corrigindo e acertando. E já estou super ansioso para o nosso próximo webinar aí. Espero que vocês também estejam. Nos aguardem, em breve mandaremos novos títulos, novos temas. Se tiver também alguma sugestão, alguma dúvida mais importante, mande-nos um e-mail também, através de contato@profer.com.br. Vamos ter um grande prazer aí em tentar sanar as suas dúvidas. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Até a próxima.